Olá, tudo bem, turminha? A nossa aula de hoje é de ciências. Na aula de ciências de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais sobre as plantas. Nós iremos trabalhar as partes das plantas. Quais serão as partes que as plantas possuem? Vamos conhecer melhor? A PET 2, semana 2, semana 6, ciências. Partes das plantas. Aqui eu tenho desenhado uma árvore, né? Uma planta. Então, aqui a primeira parte aqui é a raiz ou as raízes, né? As raízes ficam presas no solo e elas são importantes porque elas retiram do solo a água e os nutrientes necessários para a realização da fotossíntese. Aqui eu tenho o caule. Normalmente as plantas possuem um caule mais grosso, porque o caule serve para sustentar as folhas, os frutos e flores das plantas. Eu tenho aqui as folhas, né? As folhas é onde acontece o processo da fotossíntese. Mas o que é esse processo? As plantas, elas captam do sol a luz e o calor do sol. E juntamente com a água e os minerais que elas retiram da terra, do solo, elas produzem a glicose. E esse processo nós chamamos de fotossíntese. E é a glicose que é o alimento que irá sustentar toda essa planta. A glicose é distribuída para as plantas através do caule ou do tronco, através dos galhos. E aqui eu tenho as flores, né? As flores, elas que dão os frutos. E os frutos, dentro de cada fruto, possuem sementes, que onde eu vou plantar novamente para obter uma nova planta. Então, aqui nós iremos conhecer e entender melhor a finalidade de cada uma das partes das plantas. A raiz, ela retira a água e os nutrientes do solo. O caule ou tronco sustenta os galhos, folhas, flores e frutos. Faz o transporte dos nutrientes e da água para toda a árvore. A folha produz a clorofila, que dá a cor verde nas folhas. Então, essa cor verde que tem nas folhas, nós chamamos de clorofila. A flor é responsável pela produção de frutos. E os frutos guardam e protegem as sementes. As sementes são responsáveis em germinar uma nova planta. Agora, nós iremos conhecer parte das plantas que nós devemos consumir ou comer. Então, parte das plantas na nossa alimentação. Bom, nas plantas nós podemos comer todas as partes das plantas. Cada planta nos fornece uma ou mais partes comestíveis. Por exemplo, plantas que nos fornecem folhas comestíveis. Temos aqui o alface, temos aqui couve, mas nós temos outras plantas, né? Tem a cebolinha, tem a salsinha, né? Tem aí outras plantas que nós também nos alimentamos de folhas delas. Algumas plantas que nos fornecem raízes para a nossa alimentação. Aqui eu tenho a beterraba, eu tenho a cenoura, eu tenho a mandioca, eu tenho aqui o nabo. Lembrei, aqui eu tenho aqui o nabo, né? Que são alimentos que são fornecidos, as raízes, nos fornecem raízes para nos alimentar. Aqui eu tenho plantas
que nos fornecem flores para a nossa alimentação. Então, aqui eu tenho a couve-flor e aqui eu tenho o brócolis, né? Que são flores de algumas plantas que a gente come. Plantas que nos fornecem semente. Eu tenho aqui várias castanhas, amendoim, né? Eu tenho feijão, eu tenho milho, eu tenho café, eu tenho a soja, a linhaça, gergelim. São alguns exemplos de semente que nós nos alimentamos. Agora, aqui eu tenho plantas que nos fornecem o caule para a nossa alimentação. Aqui eu tenho um aspargo, né? E também eu tenho aqui o palmito, que é tirado, né, da planta. A gente retira-se o palmito da palmeira, retira-se o caule, que é o palmito. E também eu tenho plantas que nós comemos os frutos, né? Todas as frutas são frutos que nós podemos alimentar. E também na nossa alimentação também nós temos outros alimentos que não são frutas, mas são frutos, né? Que nós utilizamos na nossa alimentação. Agora vamos fazer o PET? Vamos entender melhor as atividades do PET? As plantas são constituídas de várias partes. Escreva o nome das diferentes partes do pimenteiro indicado na figura abaixo. Aqui eu tenho o pimenteiro, que é o pé de pimenta, né? Então, aqui eu tenho qual é essa parte, como é que chama? Aqui sustenta o pé de pimenta, o fruto, como é que chama, né? O pimentão. Aqui eu tenho a flor. Aqui esse daqui vai ser qual? E vocês irão escrever todas as partes que compõem este pimenteiro. Escreva V para verdade e F se for falso. Os vegetais também respiram. Você acha que os vegetais respiram? As plantas não possuem raízes, por isso elas sempre morrem. As plantas não possuem vários tamanhos, elas são sempre iguais. As plantas são seres vivos e dependem do solo, da água, do ar e da luz para existir. Para crescer, as plantas precisam ser cuidadas. Atividade 3. Os seres vivos alimentam-se de várias partes das plantas. Observe os vegetais abaixo e escreva a que grupo pertence cada um. Aqui eu tenho tomate, mandioca, couve-flor, brócolis, a cana-de-açúcar, o amendoim, a maçã, a cenoura, o coentro, o feijão, o alface e o palmito. Qual desses que a gente alimenta das raízes? Qual que nos alimentamos do caule? Qual que alimentamos da folha? Qual que nos alimentamos da flor? Qual que alimentamos dos frutos? E qual deles que nós nos alimentamos das sementes? Vocês vão escrever para mim. Ligue as partes das plantas à sua respectiva função. Aqui está escrito folha, caule, flor, raiz. Aqui tem produção de alimento e respiração. Qual que ajuda na produção de alimento e na respiração? Transporte de substâncias entre as raízes e as folhas. Quem que faz esse transporte de substâncias? Absorção da água e de nutrientes do solo, né? E a parte da reprodução. Onde que acontece cada uma dessas ações da planta? A nossa atividade de ciências chegou ao fim. Até a próxima semana. Tchau!